algo diferente do instinto psíquico global de sua alma-grupo. Os animais selvagens manifestam reações uníssonas e semelhantes, em qualquer circunstância de defesa, agressão, nutrição ou procriação, porque todos os membros da mesma espécie constituem uma só vestimenta carnal ou física de sua alma-grupo. Assim, o urso branco dos polos, o urso pardo das florestas africanas, o leão do Saara ou tigre das matas indianas, a águia dos Alpes ou o condor dos Andes, algo semelhantes, agem de um modo instintivo e de acordo com o comando de sua alma-grupo, malgrado a diferença de latitudes e climas geográficos. Pergunta: mas não se verifica, em certos animais e aves, uma certa diferenciação individual, que os faz sobressair na própria espécie? Ramatiz: quando ainda se trata de espécie selvagem, sem qualquer influência do homem, só lhes atua um instinto global, que os orienta para a conduta mais certa ou busca da sobrevivência. Assim, é de senso comum que, sob a ação de sua alma-grupo, todos os pássaros João de Barro constroem seus ninhos em oposição às prováveis tempestades, todas as abelhas fazem as suas colmeias, fabricam mel e cultuam a sua rainha, e todas as formigas fazem reservas para o inverno em amontoados formigueiros. Mas tudo isso acontece porque tais animais, aves ou insetos são apenas unidades físicas dirigidas pelo instinto específico do mesmo comando grupal psíquico. Só depois que os animais ultimam todas as experiências determinadas e coordenadas pela sua alma-grupo é que, então, se verificam as primeiras oscilações ou características individuais, as quais delineiam ou esboçam alguma individualização à parte. Sob tal progresso psíquico, já é possível observar-se alguma ação ou reação mais individualizada, em qualquer componente da mesma espécie. Encerrado o curso de instintividade global psíquica, regida pela alma-grupo de certa espécie do reino animal, então se iniciam as primeiras fragmentações ou diferenciações psíquicas no animal ou na ave, o que pode ser desde um princípio de paixão, simpatia ou antipatia, que discrepa dos demais membros do conjunto. Pergunta: quais os animais que já poderiam vislumbrar algumas noções de razão, sob o fundamento mental que nos tem desinformado? Ramatiz: atualmente, o elefante, o cavalo e o macaco já manifestam, de modo insofismável, alguns bruxuleios de inteligência, pois podem adquirir, pelo treinamento ou comportamento orientado, diferenças instintivas mais semelhantes às consciências humanas na fase da infância física. Quanto ao afeto quase humano, e, às vezes, mais do que humano, que alguns animais têm demonstrado, superando, por vezes, a própria afetividade do homem ainda tão egoísta, já revelam uma sensibilização fundamental da esfera do sentimento. Os jornais do vosso mundo noticiam, frequentemente, casos de gatos que criam ratos, cães que criam gatos, e até macacos que criam ursos ou filhotes de tigres. Inúmeros casos foram demonstrados de afeto incomum do animal pelo seu dono. O exemplo típico é o caso do cão que se recusou a abandonar o túmulo do genial compositor Mozart, preferindo ali morrer de inanição. Deve ser do vosso conhecimento, pelo noticiário dos jornais ou revistas, dos cavalos que já demonstram uma maior capacitação intelectiva por assimilarem com facilidade e correção os hábitos ensinados pelos seus donos, efetuando cálculos de aritmética. Há, mesmo, alguns cavalos que sabem marcar, pelas batidas das patas, as letras que os seus treinadores escrevem no quadro negro. Pergunta: poderíeis dar-nos alguns exemplos mais objetivos, quanto ao processo de diferenciação dos animais da mesma alma-grupo, quando demonstram certa individualização após domesticados? Ramatiz: uma ninhada de lobos, por exemplo, que nasce no ambiente civilizado do homem, desvincula-se, pouco a pouco, do comando rígido e psíquico de sua alma-grupo, pelos novos estímulos, iniciativas e disciplinas próprias da vivência humana. Os membros da mesma ninhada principiam a reagir de modo mais individual, entre si,
embora apagadamente, mas sob a influência cotidiana dos seus donos e dos demais componentes do ambiente onde vivem. É de senso comum que um cão maltratado por um dono irascível, violento e cruel, há de modelar uma atitude particularizada, bem diferente do cão que vive acariciado no colo da criança amorosa. O carinho ou castigo, a tolerância ou despotismo, o tratamento afetivo na enfermidade ou a negligência na doença do cão domesticado, influi fortemente nos seus hábitos. O próprio alimento mais condimentado, quente ou frio, cozido ou cru, desperta no animal reações, defesas e recursos metabólicos bem diferentes dos costumes coletivos. Sob a força do domínio do homem, em face de sua insegurança num meio estranho à sua índole selvática, onde lhe cerceiam todo o impacto instintivo e de sobrevivência natural, o lobo domesticado é obrigado a mobilizar recursos novos, muito além da costumeira ação cômoda de sua alma-grupo. O velho lobo, valente, feroz, livre e guiado instintivamente para solucionar, da melhor maneira, as suas necessidades biológicas, então se transforma à semelhança do cão surrado, exaurido e temeroso, pois perdeu parte de sua característica instintiva, modelado pelo treinamento compulsório do homem, num tipo dócil e obediente, diferente de sua espécie original. Pergunta: como poderíamos aperceber-nos melhor desse fato? Ramatiz: o animal selvagem é só violência e agressividade em defesa da prole e da própria vida, e que, após o cio, costuma acomodar-se com certa tranquilidade. Sob a força ativadora de sua alma-grupo, tanto as feras como as aves enxotam os filhos já crescidos para além do ninho ou da cova em que nasceram. Isto é instinto global e único de todas as unidades da mesma espécie ou raça. Mas, pela vivência junto ao homem que lhe controla as tendências primitivas, sob a amenidade do meio ambiente mais refinado, o instinto feroz tende a se amansar e a violência enfraquece. Assim, o lobo selvagem, depois de domesticado, vive mais tempo com sua prole e perde o instinto atrabilhário de enxotar, confiando nas facilidades proporcionadas pelo auxílio do homem, criando, assim, um novo comportamento que o distingue visivelmente dos hábitos dos de sua raça ainda selvagem. Quando perseguido nos lares mal constituídos e dominado pela violência, apedrejado ao furtar a carne para o seu alimento, enxotado a paus e pedras, repudiado na asma brônquica, o eczema, sarna ou tuberculose e, ainda, sujeito à alimentação imprópria quente e cozida, temperada e tóxica, os animais domésticos, cães e gatos, e até cavalos, deixam perceber a angústia e a intranquilidade de viverem juntos do Rei da Criação, o homem feito à imagem de Deus. Mas, mesmo assim, sob o guante da dor e do sofrimento apuram o psiquismo e apesar de toda essa amargura e maus tratos, os animais domésticos também principiam a despertar os primeiros bruxulheios ou alvorada do sentimento, ante a necessidade de melhor adaptarem-se às condições adversas, problemáticas e às surpresas da vida domesticada. Pergunta: supomos que não existem fronteiras, ou linha divisória definida, entre os diversos reinos da natureza, não é assim? Ramatiz: há uma incessante e sucessiva evolução do reino mineral até o reino nominal. Em cada reino observamos uma graduação que vai do mais simples ao mais complexo, do menos organizado ao mais organizado, do menos sensível ao mais sensível, demonstrando os diversos graus evolutivos e a passagem gradativa de um a outro reino. Sem qualquer foro de romantismo, lembramos que sempre há um vínculo oculto e transcendente, que atua na intimidade da vida, com a finalidade de dirigir as forças criativas embelezando e aperfeiçoando todas as manifestações e expressões do universo. Assim, a beleza da cor encontrada na forma das pedras preciosas, como o safira, esmeralda, ametista, rubio ou topázio, após a longa experimentação da consciência psíquica no reino mineral, evolui manifestando-se mais livre na variedade caleidoscópica dos incontáveis tipos de flores. E as flores,
vivas e perfumadas, a bailar nas hastes dos vegetais, lembram pedras preciosas e requietas. Mas ainda parece ocorrer novo triunfo da natureza, quando as irisadas borboletas, em jubilosa liberdade, simbolizam as próprias flores desobrigadas da limitação das hastes dos vegetais. E, porque o homem talvez sinta que há uma eterna efusão de beleza em todas as formas do mundo, sob a ação íntima do psiquismo criador, a própria poesia terrena lembra algo das pedras preciosas num sentido mais elevado, quando descreve a mulher bonita com olhos de safira, esmeralda ou topázio, ainda emoldurada pelos lábios de rubi. Pergunta: consoante as vossas explicações, o psiquismo aprende na vivência com as formas do mundo físico, ou as formas do mundo são as manifestações do próprio psiquismo? Ramatiz: já vos dissemos que o psiquismo é que plasma as formas do mundo, assim como o cientista não evolui sob a ação das formas do laboratório, mas o laboratório é sua criação e o ensejo de ele progredir no manuseio das substâncias em experimento. O psiquismo é que elabora todas as formas do mundo físico e intervém nessa atividade morfológica criativa, efetuando experiências e promovendo iniciativas para o incessante aperfeiçoamento da própria criação. Tudo evolui e tudo se transforma em expressões mais apuradas, de onde se justifica o próprio postulado de Leibniz, em que nada se cria nem se perde, mas tudo se transforma. A pedra sublima-se no vegetal, o vegetal no animal e o animal no homem. Por isso, a tartaruga já lembra uma pedra que nada, há borboletas, insetos e répteis que, pelo conhecido fenômeno de mimetismo, ainda são verdadeiros ramos de plantas ou cascas de árvores. O gafanhoto verde se confunde com uma folha que voa, a cascavel lembra o cipó rastejando e o sapo, um punhado de lodo que salta do solo. Onde termina um reino inicia-se o seguinte, mas intimamente ligados por uma consciência psíquica, que opera instintivamente no âmago de todas as espécies e objetivando sempre o apuro e a beleza da forma. Pergunta: poderias expor-nos outras noções dessa sabedoria psíquica inata, em sua atuação no reino animal? Ramatiz: em verdade, o que se presume natureza é simplesmente a manifestação da sabedoria do psiquismo, que não atua ao acaso, mas cria, coordena, orienta e aperfeiçoa as espécies de todos os reinos sob a sua responsabilidade. Ela é que ensina as abelhas a construírem a sua colmeia, sob os princípios mais avançados da matemática, ou a aranha a tecer a sua teia, desafiando a própria engenharia humana, ante o critério do emprego de massa, peso e extensão. Mas, simultaneamente, indica às abelhas os meios de defesa contra os insetos invasores da colmeia, inclusive a produção de substância antisséptica para evitar a deterioração do mel, assim como instrui a aranha a caçar para sobreviver. As diferentes manifestações de vida das aves, dos insetos, animais e répteis nos demonstram que essa natureza tão providencial não passa de uma inteligência sideral, um psiquismo sábio, que promove a mobilização de recursos de motricidade, instinto defensivo, e de estratégia, que se completam pela riqueza dos meios de ataque e proteção. Aqui, revela-se admirável mecânica na elaboração e no fabrico dos chifres, bicos, dentes, unhas, ferrões e garras. Ali, essa engenharia calcula com precisão a envergadura das asas de cada inseto-ave, promovendo a hábil distribuição do seu peso equitativamente a suportação aérea, velocidade e segurança de pouso. A técnica da eletricidade está presente nos centros captadores e receptivos, comprovada através das antenas das formigas, dos besouros e de outros 1000 tipos de insetos. O radar tão surpreendente é privilégio do morcego muito antes do homem, o qual usa sonar da ponta dos dedos como um submarino moderno. Por outro lado, os choques, as descargas do poraquê e das enguias paralisam a presa, facilitando a luta pela vida através dos recursos elétricos da pesca. A arte química da luz revela-se na fosforescência dos vagalumes, das algas e, mesmo,
de outras espécies. As sínteses tóxicas são processo comum das aranhas, escorpiões e cobras, que gozam do direito de fabricar o seu próprio veneno, como respeitável recurso de defesa. É por isso que o homem nada inventa de original, mas apenas descobre em sua faina racional o que a própria natureza já compôs e providenciou numa manifestação aparentemente eventual ou intuitiva, porém, profundamente sensata, inteligente, produtiva e, sobretudo, diretiva. Pergunta: e quais seriam alguns exemplos do reino vegetal? Ramatiz: sob o aspecto de generosa providência na continuidade das espécies, essa sabedoria do psiquismo modela nas plantas os órgãos que as firmam no solo ou nas paredes e produz os espinhos, verdadeiras garras que ferem protegendo certas flores contra os impulsos alheios de destruição. Orienta o vegetal, nos fenômenos de tropismo, em que os caules heliotrópicos orientam-se para o sol, as raízes geotrópicas infiltram-se na terra, os tipos hidrotrópicos buscam água. Ainda dissemina o pólen das flores numa patente demonstração de preocupação pela continuidade da mesma espécie, ora os depositando nas patinhas dos insetos, ora espargindo-os ao mais leve tocar no dorso dos animais ou nas asas das aves, ora mesmo no caldo dos frutos, transformando todos os seres em novos semeadores das espécies que devem sobreviver. Num admirável sistema, as flores destacam-se pelo fascínio da cor, pela produção de perfume embriagante e atrativos, cujo objetivo é despertar a atenção de novos propagadores do pólen, sempre com a finalidade criadora. As espécies carnívoras também usam destes artifícios e assim prendem os insetos imprudentes para sua alimentação. Nota: o comando psíquico do reino vegetal, por exemplo, através de entidades conhecidas na maioria das lendas terrenas, como os gnomos, salamandras, silfos, fadas e elementais, vitaliza, coordena e aperfeiçoa as incontáveis espécies de plantas, árvores, flores, ervas ou frutos para fins cada vez mais sublimes. No entanto, são entidades que obedecem a planos inteligentes traçados pelos espíritos responsáveis pelo progresso do reino vegetal, em concomitância com o reino mineral. Fim da nota. Finalmente, após terminar suas experiências desde o reino mineral até o reino minal, a consciência psíquica, cada vez mais evoluída e capacitada em sua sabedoria instintiva, então finda a peregrinação evolutiva global, para atuar de modo mais particular no homem, no controle do complexo metabolismo, que a própria ciência ainda não conseguiu desvendar em toda a sua plenitude psicofísica. Pergunta: que nos dizeis dessa ação instintiva e controladora da consciência psíquica no metabolismo do homem? Ramatiz: sob o invólucro exterior do homem, permanece esse gênio invisível da sabedoria do psiquismo, ignorado ainda pelos mais abalizados cientistas do mundo, que julgam a priori a inexistência de Deus, mas também não sabem encontrar outra solução da vida além dessa primária negativa humana. Após a multimilenária experiência pelos reinos da natureza, a sabedoria psíquica atua na intimidade humana, ali manifestando seu conhecimento e habilidade, adquirida através de todos os reinos da natureza. Então, faz crescer cabelos, unhas, dentes, ossos, nervos, músculos, fabrica linfa, sangue, hormônios, fermentos, bilis, insulina, sucos gástricos, providencia a drenagem renal e filtração hepática, a produção de enzimas, ativa o peristaltismo do intestino, regula a pressão da vesícula, ou controla a portinhola do píloro. Substitui as células e os tecidos gastos, extermina e desintegra os eritrócitos envelhecidos no baço, queima o excesso de glicose, exerce ação terapêutica, cicatrizante e antisséptica, ante o primeiro ferimento mesmo ignorado pelo seu portador. E tudo isso é efetuado sem o conhecimento consciente do homem, e que assim não se atrapalha em suas atividades cotidianas. Ele movimenta-se pelas ruas das cidades, enquanto na intimidade o gênio psíquico trabalha produzindo,
controlando, retificando e, acima de tudo, aperfeiçoando a maravilhosa armadura humana que veste o futuro anjo. Pergunta: finalmente, quereis dizer que o homem é o produto final ou resultado superior da ação do psiquismo, através dos reinos da natureza, ou seja, da metamorfose incessante das espécies inferiores em elaborações superiores? Ramatiz: realmente, a natureza divina despende milhões e trilhões de anos, a fim de elaborar a maravilhosa maquinaria carnal, que, então, serve para o espírito individualizado organizar a mente humana e se manifestar educativamente nos planetas, que funcionam à guisa de estabelecimentos pedagógicos. A matéria sublima-se até organizar o corpo físico, resultante de um labor minucioso e adequado à vida de relação e comunicação do homem. É organização produto de longa e seletiva pesquisa em todos os reinos da chamada natureza, os quais funcionam à guisa de verdadeiros compartimentos laboratoriais das operações experimentais e criativas, desde o protozoário ao animal, do homem ao arcanjo. Em verdade, o percurso é fastidioso e quase imperceptível, até que o minério bruto, passando pelo laboratório vegetal, termina a modelação de uma vestimenta carnal compatível para um Cristo Jesus. Mas no convencionalismo de tempo e espaço, ainda é mais longa e fatigante a senda para a centelha espiritual do homem despertar a sua responsabilidade consciente e criativa no seio do universo. Jamais a mente humana poderá aquilatar a escadaria infinita, que toda alma deve percorrer até a metamorfose indescritível do ser humano à condição de arcanjo das galáxias. Quem poderá definir e avaliar, em medidas compreensíveis à mente humana, o caminho percorrido pelo binômio alma-corpo, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência humana, da inteligência humana à sabedoria angélica, através dos incontáveis manvantaras ou grandes planos, que abrangem a criação e o desfazimento dos universos físicos. Átomo por átomo, molécula por molécula, célula por célula, organizam-se os sistemas solares e, de auscultação em auscultação, experiência em experiência, incessantemente repetidas e recapituladas, o psiquismo, após interpenetrar o universo e subdividir-se por todos os orbes e reinos do mundo, em frequências ajustadas aos mais variados fenômenos, tece e modela novos deuses, numa apoteose criadora, aumentando eternamente a corte do magnânimo Senhor e Autor da vida. O Evangelho é a lei do cosmo. Pergunta: qual é o motivo de vossa escolha do título O Evangelho à Luz do Cosmo para esta obra? Ramatiz: o Evangelho não é simplesmente um repositório de máximos e advertências morais, nem somente código de preceitos exclusivos de qualquer instituição humana religiosa, devidamente credenciada para representar Deus na Terra. Em verdade, o Evangelho relatando a experiência vivida integralmente por Jesus, em 33 anos de sua vida física, é para demonstrar a todos as leis que governam e disciplinam o universo. Os conceitos do Mestre Jesus, paralelamente à sua conduta e ação em comum, podem ser aceitos como um compêndio humano a expor os objetivos de Deus na sua criação. Enfim, repetimos, o Evangelho não é um código moral adequado a um certo tipo de humanidade, mas um tratado perfeito de bem viver, que pode orientar em qualquer época qualquer tipo humano, em qualquer longitude terrestre ou astronômica. Proporciona uma transmutação consciente evangélica, onde o homem termina vivendo a sua melhor experiência para Deus. O Evangelho, portanto, é o caminho da evolução indicado pelo Criador-criatura, constituindo-se numa fonte íntima de libertação do Deus em nós. O homem evangelizado é a criatura que vive corretamente no seu mundo pequeno, a mesma pulsação criativa e vibração sublime do mundo grande. Daí o motivo por que os velhos orientais já pregoavam há milênios, que o macrocosmo está no microcosmo e o que está em cima está embaixo, enquanto a ciência moderna aceita que átomo é a miniatura de uma constelação e a constelação a amplitude do átomo. Integrando-se na vivência absoluta do Evangelho,
O homem exercita-se no mundo transitório da matéria para assimilar e ajustar-se ao metabolismo da lei suprema do universo. Em consequência disso, os preceitos morais expostos por Jesus refletem, também, os princípios do próprio universo. Pergunta: poderias explicar-nos de modo mais claro o fato de que os conceitos expostos por Jesus também refletem os princípios da mente universal? Ramatiz: embora a mente humana se diversifique pela necessidade de subdividir e operar em várias esferas de atividades, o certo é que no âmago do ser a pulsação criativa de Deus é um princípio único e indesviável sustentando as criaturas. O homem, que é partícula divina, e não o todo cósmico, precisa convencionar contrastes e elementos opostos em todos os fenômenos e condições da vida humana. Essa dualidade, então, serve-lhe de base para afirmar e desenvolver a sua consciência individual. Apesar de sentir, ou mesmo saber, que Deus é entidade monística, indivisível e único a gerir o cosmo, o espírito humano ainda encontra dificuldade em conceber essa natureza divina absoluta. Assim, embora não exista qualquer separação na manifestação da vida, o homem cria uma conceituação de aparente oposição no metabolismo da vida cósmica. Mas o certo é que o universo fundamenta-se exclusivamente na imutável e irrevogável lei suprema, que disciplina, sob um só metabolismo, todos os fenômenos e acontecimentos da vida. Em verdade, a mesma lei que rege a gravitação, coesão entre os astros, também disciplina o fenômeno de afinidade entre as substâncias químicas e incentiva a união ou amor entre os seres. Daí a equanimidade do progresso que ocorre com exatidão tanto num grão de areia, como na própria montanha de que ele faz parte. A legislação divina, atendendo às necessidades organogênicas do corpo humano, age pelos mesmos princípios de síntese e análise bioquímica, tanto no homem, como no vírus. Eis porque as orientações propostas por Jesus e de sua própria vivência e exemplificação pessoal, inseridas no Evangelho, são acontecimentos educativos, que podem ser usados pelo ser humano em qualquer latitude da Terra, noutros planetas e mesmo noutros mundos espirituais. São diretrizes de comportamentos, que na sua realização no mundo das formas abrem cientificamente as portas do infinito livre ao espírito humano. O Evangelho, como a súmula das atitudes sublimes e definitivas no universo, promove a mais breve metamorfose do homem em anjo, porque o homem, depois de evangelizado, vive-se a síntese microcósmica do macrocosmo. Pergunta: quereis dizer que toda atividade doutrinária e evangélica do Cristo Jesus, entre os homens, baseava-se especificamente nos próprios princípios científicos do cosmo? Ramatiz: a lei de Deus é perfeita, sem jamais se modificar para atender a qualquer particularidade ou privilégio pessoal. Ela tem por função exclusiva a sabedoria e perfeição de todos os seres. Jesus, em sua fidelidade espiritual, exemplificou em si mesmo o desenrolar das paixões humanas e, depois, a sublimação, assegurando a sese angélica. A sua vida no cenário do mundo físico é condensação das leis definitivas que regem o cosmo. Ele proclamou-se com justiça o caminho, verdade e vida. As regras do Evangelho, ensinadas para a vivência correta e evolutiva das humanidades nos mundos físicos, correspondem aos mesmos esquemas disciplinadores da vida das constelações, dos planetas e asteroides pulsando no universo. Assim, Jesus movimentou-se na Terra, sob a regência das mesmas leis que governam o cosmo, e as revelou em perfeita equanimidade com as ações e transformações microcósmicas dos homens à luz do Evangelho. Em consequência, o seu Evangelho é uma síntese para orientar o comportamento humano na Terra, na mais perfeita sintonia com os postulados científicos das leis do macrocosmo. Aliás, no curto espaço de 33 anos, Jesus efetuou o resumo de toda a paixão humana, através de milênios e milênios de aprendizado e emancipação espiritual do homem. Pergunta:
Quereis dizer que Jesus vivia mais propriamente a redução das leis do cosmo, em vez de buscar a solução de suas necessidades comuns na vida humana. Ramatiz, a vida de Jesus tão sublime, correta, pacífica e vivida sob a força do amor criativo, teve por norma fundamental expor o resumo da lei de Deus. Jamais o Divino Mestre praticou um só ato de sua vida, na qual buscasse primeiramente atender os próprios desejos, nem mesmo quando disso dependesse a sua aventura sideral. Nascendo num berço físico, ele já trazia no âmago de sua alma o esquema de apenas servir e ajudar o homem na sua redenção espiritual. Justo, bom e sábio, assim como Deus transborda de amor e nutre a vida no universo, o sublime amigo transfundia todo o seu amor nos atos mais simples. Em qualquer circunstância, ele se colocava sempre em último lugar no jogo dos interesses humanos, pois semelhante à lei do Pai, que promove indistintamente a felicidade de todos os seres, bastava-se a si mesmo. Era semelhante à árvore benfeitora, que nasce, cresce e torna-se frondosa, para depois amparar com a sua sombra amiga desde o cordeiro inofensivo até as feras mais carniceiras. Toda sua vida teve um único objetivo, mostrar o caminho da redenção pelo amor, que se traduzia nele através do servir desinteressado e absolutamente fiel. O seu coração e a sua mente nada mais lhe significavam do que o fundamento e incessante oferenda viva para ajustar, corrigir e orientar o homem no sentido de realizar a sua mais breve felicidade. Diante da mulher adúltera, quando ele exclamou: "Vai e não peques mais", buscou cumprir a lei de Deus, que atua de modo corretivo, mas não punitivo, pois ela justa e cria, jamais destrói. E, ainda, em correspondência à vibração cósmica, que restabelece toda a harmonia, Jesus fez a advertência severa aos perseguidores da pecadora e os chamou à ordem, uma vez que projetavam na infeliz os próprios erros e recalques humanos. Quando, então, lhes disse: "Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra", pôs a descoberto todos os vícios e paixões humanas, conclamando aqueles falsos virtuosos a uma correção íntima, convencendo-os de que, embora a lei do Sinédrio mandasse lapidar as mulheres adúlteras, isso só poderia ser executado pelas criaturas do que não tivessem nenhum pecado. Em verdade, através de Jesus, refletiam-se tanto quanto possível as leis cósmicas, que corrigem excessos, distorções e desvios do metabolismo da vida e, magnificamente, sintetizadas no Evangelho, ali se demonstravam na forma de conceitos, máximas, parábolas e princípios, que devem reajustar a constelação humana. Pergunta: por que o homem, que é na realidade um espírito encarnado, não aceita ou não compreende de imediato a natureza tão sublime e salvadora do Evangelho? Não deveria crer absolutamente em Jesus, tanto quanto o aluno confia no seu professor? Ramatiz, a mais breve ou demorada integração evangélica depende fundamentalmente do grau da consciência espiritual de cada um, e não de sua memória pregressa. O vosso orbe é pródigo de líderes religiosos, católicos, protestantes e mesmo espíritas, ou pretensos iniciados, que pregam e divulgam o Evangelho, mas ainda não assimilaram, para o próprio viver cotidiano, os mesmos ensinos sublimes que eles tentam incutir no próximo. São apenas distribuidores de azeite, com o objetivo de acenderem as lâmpadas alheias, mas, infelizmente, pela sua negligência ou retardo espiritual, terminam às escuras por falta de combustível em sua própria lâmpada. Só as almas que abrangem maior área da realidade espiritual assimilam mais facilmente toda a força, coerência e veracidade da lei suprema, expressa através do Evangelho. Aliás, nenhum homem pode transmitir a outra pessoa a sua experiência espiritual do reino divino, assim como o cego de nascença não se apercebe do teor da luz que ilumina o mundo, pois ele não vê. A assimilação exata do Evangelho, como uma experiência viva para toda a eternidade, só é possível pela iniciação gradativa e ascendente da intuição.
É a faculdade de saber a realidade divina independente das formas e dos fenômenos dos mundos transitórios da matéria. O código moral do Evangelho. Pergunta: por que somente o Evangelho de Jesus é considerado pelos espíritos o código moral da humanidade terrena, quando também existem outros roteiros morais de importância espiritual, compilados e transmitidos pelos líderes de vários povos e que deveriam ser admitidos como divinos? Não seriam dignos de apreciação pelos espíritos o Torá dos judeus, Alcorão, dos árabes, o Bhagavad Gita, dos hindus, Ramatis, o Evangelho é a síntese global de todos os ensinamentos dos iniciados que, respeitando o livre-arbítrio individual, apresenta para todas as épocas normas de evoluir ao alcance de todos os homens, mas independentemente de qualquer atributo pessoal, grau de inteligência, raça ou condição social. É o código moral de maior poder esotérico para a modificação humana, porque é definitivo e integral na sua mensagem cósmica. É de senso comum que até o momento nenhum filósofo ou cientista digno de nome vislumbrou qualquer absurdo ou regra insensata na estrutura do Evangelho. Embora o Evangelho seja o resumo espiritual elaborado de acordo com a cultura e os costumes da etnia judaica, ele consegue expor a mensagem para qualquer temperamento humano, em face de sua contextura de universalidade, inclusive proporcionando novas interpretações educativas e redentoras em conformidade com qualquer época. É um processo doutrinário de moral espiritual, que disciplina e orienta qualquer tipo humano. Não é um sistema nem tratado eletivo apenas para os místicos, mas é o sistema indiscutível, comprovado e vivido por Jesus, o mais sábio e evoluído dos homens. Não há mais ensejo para dúvidas e discussões. O Evangelho, já vivido por muitos homens que se devotaram ao Cristo, demonstrou que é de perfeita e sensata aplicação na vida humana, sem qualquer restrição ou condição. Jamais alguém refutou a conclusão lógica de que a humanidade resolveria todos os seus problemas emocionais, sociais, educativos, econômicos e morais, no mais sádio clima de paz e labor, caso adotasse integral e incondicionalmente o Evangelho como norma disciplinar para orientar as relações humanas pessoais e interpessoais. Sob a inspiração e a regência legislativa dos preceitos evangélicos, todos os problemas desagradáveis, trágicos e desventurados do mundo seriam definitivamente resolvidos com sabedoria, tolerância, amor e confiança mútua. Toda atividade criminosa, exploradora e separatista da personalidade humana, que por força de interesses pessoais chega até a perversidade de matar e pilhar, seria completamente extinta sob a norma incondicional do ramo próximo como a ti mesmo ou faz aos outros o que queres que te façam. O amor preceituado, exaltado e vivido por Jesus e retratado no Evangelho extinguirá também os fanatismos, sectarismos e as discussões e lutas religiosas, que são frutos das interpretações bíblicas bizantinas e pessoais de sacerdotes, ou líderes religiosos, que ainda não compreendem a própria máxima de Paulo: a letra mata e o espírito vivifica. Sob a propaganda exclusiva do amor, em vez de códigos, dogmas e postulados sectaristas religiosos, desapareceriam as divergências religiosas e os povos confraternizar-se-iam num mesmo rebanho obedientes a um só pastor. Por isso, Jesus é o mestre da eterna sabedoria, e o Evangelho jamais há de requerer a providência de se modificar o seu conteúdo elucidativo espiritual. Até o homem tolo sabe e sente que em qualquer posição geográfica da Terra, ou na imensidão cósmica, só o amor salva o homem, conforme conceituou o inovidável Jesus. O amor que o Evangelho proclama significa a própria lei regente e orientadora do passado e do futuro do homem. É o catalisador da própria frequência normal do homem superior, seja qual for a sua constituição biológica ou morfológica, quer ele viva na face da Terra, de Júpiter, Arcturo ou Sirius. Sob todas as configurações morfológicas, por mais excêntricas ou extemporâneas e, também, no âmago de todos os povos e todas as raças,
Palpita sempre o Espírito eterno criado por Deus, que é amor. Por este motivo, só o amor sublima. Ele é como o sangue na fisiologia do organismo, tudo irriga, tudo nutre e, consequentemente, o amor é o sustentáculo do universo. Amor puro, integral e incondicional, dispensa qualquer discussão ou análise, porque não é uma virtude ou concessão ocasional a cargo da legislação divina, mas a essência da manifestação criadora do próprio Espírito e a norma fundamental e superior da própria vida. Pergunta: mas em face da natureza egocêntrica e personalística do homem, cremes que nenhum povo há de abdicar dos seus códigos religiosos morais para aceitar o Evangelho de Jesus, caldeado entre o povo judeu, como norma exclusiva de libertação espiritual? Que dizeis? Ramatiz: os homens tornam-se melhores, mais pacíficos e sensíveis, à medida que dominam as tendências hereditárias da animalidade. Eles evoluem e aperfeiçoam-se espiritualmente, quando conseguem pôr o princípio espiritual superior e autêntico da individualidade imortal sobre as tendências transitórias da linhagem animal da matéria. Daí o motivo da doutrinação semelhante de todos os instrutores espirituais do mundo, que estimulam e orientam o espírito humano para a mais breve libertação do cárcere das formas. O labor intensivo e espiritual do homem deve mantê-lo incessantemente vigiando a sua própria vivência física, no sentido de vencer o mais cedo possível o primarismo dominante dos seus ancestrais das cavernas. Mas como a civilização é o meio e não o fim para o homem lograr a sua ascese espiritual, ele deve governar e não ser governado pelos valores medíocres do mundo material, os quais Jesus classificou de tesouros que as traças comem e a ferrugem rói. Justifica-se que o espírito ainda sofra a coação das coisas e dos objetos atraentes da vida física, enquanto ele ainda ignora a sua realidade espiritual eterna. Mas depois que descobre ou identifica a sua natureza sublime e imortal, que se apercebe da latência do reino divino em si mesmo, deve proceder à sua libertação desimantando-se conscientemente das algemas gravitacionais da morfologia terrena. O homem que ainda persiste no culto primário e ilusório do mundo de César, contraria completamente a sua natureza autêntica e elevada do espírito imortal. Assim como a luz ilumina a lâmpada, mas não altera sua forma transitória, o espírito deve iluminar as configurações físicas do mundo onde precisa ativar a sua conscientização, mas sem perder a sua autonomia sideral pela escravização das formas. Pergunta: quereis dizer-nos que o Evangelho é a própria lei social do mundo? Mas não é de senso comum que isso só será possível quando também se verificar um estado moral superior entre os homens. Não é assim? Ramatiz: as leis sociais evoluem conforme os costumes, temperamento, latitude geográfica, cultura dos povos, necessidades biológicas e, inclusive, quanto ao progresso técnico e os eventos científicos, que amparam e estimulam o crescimento demográfico. Assim, a lei social dos homens das cavernas é primaríssima e falha na sua aplicação psicológica humana, mesmo em comparação às próprias regras ainda anacrônicas da Idade Média. Que se dirá, então, das leis dos trogloditas, em confronto com os princípios morais modernos? Em consequência, qual seria o resultado de compararmos também as leis mais avançadas de vossa humanidade atual, apreciadas e examinadas sob os preceitos sociais mais evoluídos de outras humanidades planetárias superiores? Possivelmente, o mesmo hiato diferencial entre a lei do homem das cavernas e a legislação moderna terrícola há de se positivar, confrontando-se os princípios superiores de outras moradias habitadas. Inúmeras regras e disposições sociais, que no passado já foram de alto gabarito social, hoje são fórmulas passadiças e criticáveis, que se desfazem ante os eventos modernos e nas relações entre os homens do século atual. O Evangelho, no entanto, embora pareça na atualidade um conceito social demasiadamente prematuro para a vossa humanidade, a qual ainda vive sedenta de ambições, poderes e vãs riquezas, é, no entanto,
o organograma mais avançado na face da Terra. Imutável no tempo e no espaço, serviu há 2000 anos para plasmar os inimitáveis e inesquecíveis apóstolos e discípulos do Cristo na Judeia, assim como já santificou milhares de homens até a vossa época. Malgrado alguns pensadores e psicólogos modernos taxarem o Evangelho de contexto primário, ingênuo e impraticável no seio da humanidade terrena, considerada tão objetiva e cientista, nenhum filósofo ou moralista já conseguiu elaborar código de moral tão elevado, correto e ainda atual, capaz de aliviar e dirimir os complexos problemas da humanidade. Embora alguns intelectos epicurísticos considerem excessivamente místicos e improdutivos os temas evangélicos como amai-vos uns aos outros ou não vos preocupeis com os tesouros que as traças roem e a ferrugem come, o certo é que tais princípios singelos jamais produziram tipos como Átila, Gengis Khan, Tibério, Nero ou Hitler. No seio da ferocidade humana, cada vez mais acicatada pela ganância da fortuna fácil, que ativa a impiedade e a pilhagem inescrupulosa, os conceitos ingênuos do Evangelho de Jesus é que caldearam as figuras heroicas e sublimes de Paulo de Tarso, João, Pedro, Francisco de Assis, Teresinha de Jesus, Vicente de Paulo, Padre Damião, Francisco Xavier e Maria de Magdala. Os princípios evangélicos ainda modelaram homens do mais alto nível do mundo nos diversos setores da vida humana, como científicos, filosóficos, ou mesmo políticos, porque eles procediam em seus atos em perfeita harmonia com os ensinos do Cristo Jesus. O equilíbrio, a paz e a confraternização humana só serão execuíveis depois de o homem integrar-se, incondicionalmente, ao Evangelho. Não há dúvida de que já são decorridos alguns milênios de civilização terrícola e fracassaram todos os códigos morais, sistemas políticos e doutrinas sociais, no sentido de estabelecer a paz e fraternidade entre os homens. Ainda graçam na terra a perversidade, hipocrisia, vilania, avareza, gula, luxúria, cobiça, inveja, vigarice e o ódio, que ensanguentam os campos e as cidades terrícolas. Os homens vestem-se de finos tecidos, residem em palácios luxuosos e desgastam-se em festivais nababescos, conduzem veículos luxuosos e fumam em epicurísticas piteiras, mas sedentos de desejos não respeitam a mulher do mais íntimo amigo. Em verdade, ainda são os mesmos trogloditas que não evoluíram, mas apenas mudaram de traje e de veículo. Que importa se alguns pensadores e pressupostos gênios terrícolas ainda subestimam o Evangelho, à guisa de código moral excessivamente místico e impraticável no turbilhão da vida física, onde os homens são grã para nutrir-se, vestir-se e lograr o descanso do corpo fatigado. Porventura, tais filósofos e moralistas lograram descobrir tratado mais completo, capaz de extinguir as torpezas, crueldades e insânias da humanidade terrena? Pergunta: e que dizeis dessa situação censurável, em que os homens prosseguem suas ignomínias e perversidades, malgrado existir sobre a face da terra um código tão sublime e redentor, como é o Evangelho? Ramatiz: evidentemente, enquanto os homens ainda subestimam o Evangelho e ouvidam a exemplificação de Jesus, Deus precisa lançar mão de recursos drásticos e convincentes, como tufões, epidemias, catástrofes, inundações, terremotos e tragédias, que pulverizam cidades e liquidam povos, mas confraternizam pobres e ricos, inimigos e amigos, sábios e analfabetos, católicos e protestantes, espíritas e umbandistas, muçulmanos e hinduístas, judeus e árabes. Sob o estigma da dor, do sofrimento no desespero pela sobrevivência, o branco aceita o pedaço de pão do negro, o árabe agradece o lenitivo do medicamento ministrado pelo médico judeu, o milionário emociona-se com o esforço do mendigo, que tenta libertá-lo dos entulhos do desmoronamento. A tragédia, a dor e o sofrimento arrasadores aproximam inimigos, relacionam paras e fidalgos, extinguem racismos, nivelam diferenças sociais,
eliminam barreiras políticas e intelectuais. Em algumas horas de insuportáveis desventuras, cumprem-se princípios de fraternidade, que as criaturas ouvidam de aprender sob o jugo amoroso e libertador do Cristo Jesus, através dos seus ensinamentos evangélicos. Em verdade, os conceitos do Evangelho organizam a vida superior e elaboram a legislação social do mais elevado nível de paz e harmonia. O Cristo Jesus, o mais avançado mensageiro do mundo carnal, iluminou as sombras do mundo animal e transfundiu a alma do terrícola às luzes da angelitude imortal, quando plasmou através do seu próprio sangue as regras e as leis emanadas do princípio uno do universo. Pergunta: infelizmente, cremos que ainda é quase impossível um homem absolutamente evangelizado viver de modo razoável na face da terra, pois, adotando os princípios crísticos de fisiologia superior do céu, ele se torna presa fácil da vigarice, exploração e pilhagem dos ambiciosos e inescrupulosos da terra. Há de ser difícil viver, quem não se importa ao menos de sobreviver. Temos razão? Ramatiz, sem dúvida, à medida que o homem mais se integra à vivência dos postulados evangélicos, ele diminui a força e o êxito na sua luta feroz no seio da humanidade impiedosa. Justifica-se, assim, a própria advertência do Cristo Jesus, quando diz que o seu reino não é deste mundo e dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou ainda, que não se pode honrar a Deus e a Mamon. Mas como a ascese espiritual ou aprimoramento angélico é um problema de critério individual ou mesmo de interesse particular do espírito, pouco importa o prejuízo do homem na vida física, só porque se integra absolutamente aos postulados evangélicos que anulam a personalidade humana. Em verdade, dessa condição de absoluta renúncia franciscana, é que resulta o processo ou o único caminho esquematizado pelo magistério sideral, a fim de o espírito lograr a sua autêntica e definitiva libertação. O caminho é difícil e atroz, não resta a menor dúvida, e é veementemente criticado e subestimado pelos gozadores sensuais do mundo. Mas a angelitude só é possível o ingresso pela porta estreita, inclusive a exigência de entregar a camisa a quem lhe furtar a túnica e, ainda, caminhar mais uma milha, com quem obriga a andar a primeira milha. Não se trata de imposições draconianas ou mortificações exigidas por Deus, à guisa de provas de iniciação sideral e concessão de prêmios aos candidatos que lograrem a vitória de si mesmos. Mas é tão somente um processo de técnica sideral, o único caminho ensinado e vivido por Jesus até o seu último suspiro no Calvário. Assim como a semente precisa renunciar a si mesma, no subsolo, para desintegrar a sua velha forma e ressurgir na figura da nova espécie vegetal pródiga de flores e frutos, o homem deve renunciar à sua velha personalidade humana pela metamorfose da individualidade eterna. Através da porta estreita, o espírito se desbasta do residual inferior da animalidade, desimanta-se das paixões coercitivas e supera os desejos subversivos, fluindo de si a luz, que é o motivo da vida, e o amor, que é o sustentáculo da aventura eterna. O Evangelho, portanto, é a fórmula perfeita de ascensão espiritual, porque resolve todos os problemas humanos na luta pela libertação definitiva do espírito do mundo das formas transitórias. Sem dúvida, não é conquista fácil. A evangelização exige a absoluta renúncia do ser ainda fascinado e imantado pela linhagem sustentadora do mundo animal. Mas há aqueles que provaram essa possibilidade e deixaram um rastro de luz e de amor no seio de vossa humanidade. São eles os exemplos positivos de que é difícil, mas não é impossível. Pergunta: porventura, a evangelização integral não exige a renúncia completa e, quiçá, a fuga dos deveres da própria vida humana? Se ainda somos participantes de um mundo, cuja existência normal requer o manejo e a posse dos bens físicos, como renunciá-lo prematuramente? Ramatiz: a evangelização integral requer, realmente, a renúncia consciente do mundo da matéria, como seja, abdicação de bens, posses,
direitos e indenizações tão próprias da personalidade humana. Quem ainda ama a vida física, cabe-lhe o direito de sobreviver armado de todos os bens e valores de sua indiscutível proteção personalística. Deus não censura nem pune a alma, que infantilmente adora as formas materiais dos mundos provisórios, embora educativos, mas ainda incapaz de conceber a felicidade além da morfologia física planetária. Não se pode exigir que a criança situada no mundo dos brinquedos deva reagir pelos estatutos do homem adulto. Mas é surpreendente paradoxo, se o adulto fechar os ouvidos às diretrizes superiores e obstinar-se em preencher a sua vida no culto às coisas infantis. Eis o motivo por que o homem não pode servir, simultaneamente, a Deus e a Mamon, ou seja, renunciar e, ao mesmo tempo, escravizar-se aos padrões comuns da vida física. Todos os entes liberados da matéria simbolizam algo de turistas espirituais, que passam pelo mundo participando de todas as suas atividades, mas sem pertencer ao clã, que ali moreja febricitante e imantada pelo desejo ardente de vencer na vida. Os grandes liberados do mundo de Mamon, que viveram na face da terra exclusivamente preocupados com o bem dos companheiros desavisados da realidade espiritual, chamaram-se Francisco de Assis, Vicente de Paulo, Paulo de Tarso, Marisi, Gandhi, João Evangelista, Pedro, o Apóstolo, Maria de Magdala, Teresinha de Jesus, Padre Damião, Buda, Ramakrishna, Francisco Xavier e, inesquecivelmente, Jesus, o sublime homem que não tinha onde pousar a cabeça. Renunciaram a tudo para servir o próximo por serem espíritos conscientes da transitoriedade do mundo e da função valiosa do tempo despendido em favor da vida autêntica do espírito imortal. Pobres, simples e desapegados, eles foram os monarcas da espiritualidade, pois renunciando à vida física por amor ao próximo, ganharam a vida espiritual eterna pelo amor de Deus. Pergunta: embora reconhecendo a vossa elevada conceituação do homem superior, produto do Evangelho, alguns doutos do mundo acham que essa abdicação incondicional da vida humana, por algo indefinível e mesmo duvidoso, não passa de fraqueza ou ingenuidade. Que dizeis? Ramatiz, o homem evangelizado, o herói sideral, o autêntico vencedor da batalha da vida humana, sabe perfeitamente que os seus maiores inimigos são os vícios, as paixões degradantes e os prazeres extravagantes. São bens transitórios e não duradouros, como se afirmam as qualidades do espírito imortal. Embora considerado um tolo, ou pobre de espírito, porque se apaga na competição violenta do mundo carnal, o evangelizado é justamente a alma livre e emancipada, que domestica essas forças animais alojadas em si mesmo e dominantes na face triste e ilusória do orbe físico. Paradoxalmente, nessa eventual fraqueza humana é que reside exatamente o poder e a glória do espírito evangelizado, o qual se liberta definitivamente da coação das formas ilusórias da matéria. Sem dúvida, o homem que renuncia incondicionalmente à porfia humana, para ceder em favor do seu competidor e desafeto, proclama-se um ser excêntrico, que cultua no mundo físico uma lei estranha e inacessível às criaturas ainda feitas à expoliação alheia. O evangelizado é um fraco perante o mundo de César, aliás, presa fácil da rapina alheia, ou aparente fracassada em qualquer iniciativa utilitarista ou mercenária do mundo. No entanto, suposto mendigo entre os homens ambiciosos, é o gigante indestrutível e poderoso mobilizado de armas superiores para um reino onde a vida é autêntica, porque a definitiva. Pergunta: não se poderia julgar que o homem terreno, ao se tornar em absoluto evangelizado, durante o tempo de sua existência física, deixa de contribuir e participar nos principais problemas cotidianos de seus companheiros de jornada educativa? Ramatiz, malgrado o conceito de que o tempo não existe, na sua absoluta feição positiva de acontecimento no seio do universo, certo é que o tempo é a qualidade indestrutível que existe em toda a eternidade. O verdadeiro tempo existe,
embora seja como o próprio Deus. Seja qual for a conceituação filtrada pelo requinte da filosofia humana, o tempo é realmente essencial e sem substituto, quando desperdiçado. A dinâmica de vida espiritual que atua, incessantemente, na intimidade do ser humano, abrange